Esta manhã, no debate quinzenal, o PCP anunciou uma moção de censura ao Governo que vai ser discutida dia 25 deste mês. É preciso pôr um ponto final neste caminho para a ruína, para o desastre que o Pacto de Agressão e a política do seu Governo nos está a conduzir. Chegou a hora de confrontar o Governo com as negras e brutais consequências das suas opções, das suas políticas e, por isso, anunciamos que o PCP irá apresentar uma moção de censura. O Governo encara com muita naturalidade e com muita tranquilidade a iniciativa de censura que o Sr. Deputado aqui anunciou. Porque, percebendo que o Partido Comunista tem uma visão inteiramente diferente do caminho que estamos a seguir e, coerentemente, se quer mostrar diferente da estratégia que está a ser seguida, Sr. Deputado, o Governo está muito tranquilo também com o caminho que tem seguido. Também no debate desta manhã, o Governo fez saber que está a trabalhar para reduzir em 30% os encargos com as parcerias público-privadas. Pedro Passos Coelho afirma que, se esta meta for alcançável, significará que até ao fim de vida dos contratos vai existir uma redução entre 4 mil e 4,5 mil milhões de euros. O Governo definiu uma meta, juntamente com as estradas de Portugal, para a qual está a trabalhar. Foi assumidamente tomado um valor de cerca de 30% de redução desses encargos que o Governo fixou como uma meta que seria uma meta alcançável. E eu espero que ela seja alcançável, porque isto significaria, até ao fim de vida dos contratos, uma redução entre 4 mil a 4,5 mil milhões de euros. Pedro Passos Coelho lembrou esta manhã no Parlamento que não há um acordo fechado para a ajuda à banca espanhola. O Primeiro-Ministro afirmou ainda, em resposta a António José Seguro, que o Governo vai poupar até 2,1 mil milhões de euros com a reforma das rendas elétricas até 2020. Espanha veio ao Parlamento português por opção de Seguro, que pediu esclarecimentos sobre o pedido de ajuda para a banca vizinha. Foi anunciado que a União Europeia está disponível para apoiar financeiramente a Espanha até 100 mil milhões de euros. Como o seu Governo participou nessa teleconferência, quais são as condições a que está obrigada a Espanha? Esperava que o Sr. Deputado, a esta altura, já não exibisse essas dúvidas, porque o Sr. Ministro das Finanças já esteve aqui no Parlamento, juntamente com o meu Secretário de Estado adjunto, a responder a essa matéria. Em primeiro lugar, não há ainda condições negociadas, Sr. Deputado. Segundo, ainda não há sequer um pedido oficial feito. O que eu depreendo, o Sr. Primeiro-Ministro confirme, é que os ministros das Finanças da Zona Euro aprovaram um empréstimo sem definir as condições. Foi isso que eu percebi, Sr. Primeiro-Ministro. A resposta é muito rápida, Sr. Deputado. Não foi isso que aconteceu, Sr. Deputado. Qual é o plano de austeridade que está associado? Das duas, uma. Ou há um plano de austeridade escondido que os senhores não falam, ou, como seria desejável, a Europa terá percebido que a austeridade não é o caminho para sair desta crise. O Primeiro-Ministro garante que não há condições negociadas para a Espanha e da crise espanhola, António José Seguro continuou o duelo com Passos, mas desta vez em Portugal e sobre as rendas do setor da energia. Para os portugueses perceberem e para nós também percebermos. Um exemplo. 2 operadores dos maiores, EDP e a Galp. Quanto é que deixam de ganhar em função do acordo que o Sr. Primeiro-Ministro anunciou? Eu devo supor que o Sr. Deputado tem um interesse realmente muito particular nesse cálculo. Eu farei muito gosto em pedir ao Sr. Ministro da Economia que lhe mande esse cálculo, não tenha nenhuma dúvida. Ficámos a saber que, sobre um assunto tão importante, do memorando da Troika, e que tem implicações para os portugueses, o Sr. Primeiro-Ministro não tem nem sabe nada sobre o assunto. Sobre a Galp e sobre a EDP, o Primeiro-Ministro nunca terá resposta pronta nesse tipo de matéria, Sr. Deputado. Nem nunca quererá surpreender a Câmara respondendo a perguntas de pacotilha dessa natureza, Sr. Deputado. Pedro Passos Coelho anunciou ainda que as reformas nas rendas elétricas vão permitir uma poupança entre 1,8 e 2.100 milhões de euros até 2020. Jorge Bacelar Gouveia, Miguel Freitas, do Partido Socialista, Carlos Marques de Almeida, são convidados deste Enfoque. Obrigado a todos pela vossa presença. Senhor Constitucionalista, começo por si. Esta moção de censura que o Partido Comunista vai apresentar tem algum sentido?
tem um sentido importante para o próprio Partido Comunista, que é, no fundo, uma prova de vida e a possibilidade de usar um instrumento que a Constituição estabelece, uma vez por ano, por sessão legislativa, uma vez que estas moções de censura só podem ser apresentadas uma vez estando votada ao fracasso, não pode ser repetida, e é uma maneira do Partido Socialista também marcar a agenda política e de se afirmar através dos seus argumentos, mas não tem qualquer impacto do ponto de vista político, porque obviamente que não vai ser aprovada, vai ser chumbada pela maioria parlamentar e provavelmente também vai ser chumbada ou com a abstenção ou com o voto contra do Partido Socialista. Mas é sempre uma iniciativa importante porque obriga a um agendamento específico, obriga a um tempo que é dedicado à discussão dessa matéria, mas, sinceramente, eu julgo que ela também vem na sequência de uma incapacidade política do Partido Comunista Português de afirmar os seus objetivos. E vê-se que o Bricolista está em crise há muitos anos, está em crise na rua, não tem a mesma força que já teve junto do movimento sindical, está em crise nas universidades, está em crise nas elites e, portanto, tenta desesperadamente lançar os instrumentos de que tem ao seu dispor para se afirmar. Está no seu direito. É um direito constitucional dos grupos parlamentares à apresentação de moções de censura, mas não julgo que ganhe muito com isso. Sr. Deputado, o Partido Socialista deve votar contra ou deve abster-se? Bom, essa é uma decisão que o Partido Socialista certamente tomará no momento oportuno. Na sua opinião, enquanto socialista? O que lhe posso dizer é que eu considero esta moção de censura uma irresponsabilidade. O momento que o país vive, de facto, não se compagina com este tipo de atitudes que criam uma enorme instabilidade e que dão sinais ao resto da Europa que, do nosso ponto de vista, não deve ser dado. E, portanto, a linha que eu defendo é a linha da responsabilidade e da moderação, tem sido essa a minha posição dentro do Partido Socialista e, portanto, se a minha opinião vincular o Partido Socialista àquilo que eu considero que deve ser feito, é votarmos contra esta moção de censura. Isto é, nós não devemos andar a reboque do Partido Comunista Português e, na minha opinião, a nossa posição deve ser uma posição clara, como tem sido, aliás, em todos os momentos, durante este último ano, de uma posição sempre moderada e responsável, na procura, naturalmente, de uma alternativa ao Governo. O Governo tem tido um caminho que não é o nosso. Nós temos procurado dizer isso ao Governo, temos procurado dizer ao Governo que é necessário mudar de trajetória, mas, naturalmente, não alinhamos. Eu, pelo menos, defenderei que o PS não alinhe com o Partido Comunista nesta moção de censura. Agora, só acrescentar um ponto. Claro. Além do mais, esta moção de censura tem um outro problema, porque ela talvez justificasse, logo numa fase inicial, como crítica ao facto de o Parlamento não ter aprovado o plano da Troika, que foi assinado nas vésperas das eleições, de uma forma extraparlamentar. E, por outro lado, o Governo, através do seu programa e através da imposição da Troika, tem vindo a aplicar fielmente, enfim, com mais ou maior ou menor pormenor, aquilo que consta do acordo da Troika. E, portanto, não se percebe, então, nesse caso, se o Governo tem sido fiel à aplicação desse acordo, qual é o sentido desta moção de censura? Que ela talvez tivesse outro enquadramento, se fosse um protesto em relação ao facto do Parlamento não ter aprovado no seu seio o acordo da Troika. Mas não parece que seja isso, porque não se faz esse protesto um ano depois em relação àquilo que sucedeu. Carlos Marcos Almeida, tem algum sentido esta moção de censura? Para o Partido Comunista tem certamente todo o sentido. E naquilo que é, digamos, o contexto que o Partido Comunista tem na cabeça, ainda mais sentido tem. Ou seja, porque, de alguma forma, há uma corrida à esquerda, adianta-se ao Bloco de Esquerda e coloca o Partido Socialista, de alguma forma, sob pressão. Aliás, a resposta do deputado Miguel Freitas é interessante, porque se esta for a posição do Partido Socialista, isso significa que, enquanto durar o programa de ajustamento e enquanto o Partido Socialista estiver vinculado ao memorando da Troika, nós não vamos ter moção de censura apresentada pelo Partido Socialista, o que é, desde já, uma garantia da sobrevivência do Governo. Portanto, politicamente, isto é relevante. É sinal de responsabilidade. É sinal de responsabilidade, mas é também sinal de corresponsabilidade por aquilo que está a ser feito. Ok? Ou seja, ao mesmo tempo, havendo um esforço da parte do Partido Socialista de se afastar de alguma forma daquilo que é a execução que o Governo faz ou da interpretação que o Governo faz do memorando da Troika, há aqui uma certa contradição, não vamos dizer contradição, mas aqui há uma certa tensão entre os dois argumentos políticos. Digamos que há aqui duas visões na forma de fazer a oposição. Ok,
PS é contra este tipo de execução, mas não tira consequência política não apresentando uma moção de censura, porque existe, então, o segundo argumento quer dizer que não, porque nós somos corresponsáveis e somos um partido responsável. Portanto, nesse sentido, não vejo, obviamente, que do ponto de vista da retórica do Partido Comunista isto vá ter ou vá pôr um ponto final em rigorosamente nada. É apenas, de facto, uma prova de vida, mas nesse sentido é destacar-se do Bloco e colocar o Partido Socialista nesta posição um pouco incómoda, dizendo que é oposição, mas ao mesmo tempo não é oposição porque assume uma corresponsabilidade naquilo que está a ser feito. Eu não concordo com aquilo que o Carlos Marcos de Almeida E eu esperaria que não concordasse, certamente. Naturalmente não concordo, porque o facto de não alinhar com o Partido Comunista neste momento numa moção de censura não faz com que o Partido Socialista seja corresponsável com a governação. A governação. Os portugueses votaram há um ano e votaram com um sentido. O sentido de colocar o PSD e o CDS no governo. Ora bem, naturalmente o PS respeita o sentido de voto dos portugueses e aquilo que vai fazendo é mostrar a este governo que o caminho que está a ser feito não é o caminho certo e criar uma alternativa. Dar aos portugueses uma alternativa. E aquilo que nós consideramos é que, neste momento, nem as condições do país, nem as circunstâncias internacionais são no sentido de podermos criar mais um momento de instabilidade. O PS não pode dar este sinal. Mas é exatamente isso. Aquilo que foi dito vai exatamente ao encontro daquilo que eu acabei de dizer. Ou seja, eu não disse que o PS devia apoiar a moção de censura. Aqui a diferença de opinião é que o deputado Miguel Freitas considera que esta corresponsabilização não é para a vida e que a realidade pode alterar isto. Mas exatamente. Mas repare, o que eu disse foi que este vínculo durará enquanto durar o memorando. Foi exatamente isso que eu disse. Eu não disse que isto era a eterno, nem disse que o PS devia ou não devia. Eu disse que do ponto de vista... Mas agora, eu sei que isso é pouco importante, mas olha que julgo também que a posição do PS poderá levar em consideração o próprio texto da moção de censura. Porque quando se apresenta uma moção de censura, não é apenas um momento, nem o sentido de deitar abaixo. Da moção de censura, é a exposição de motivos. E às vezes, eu já vi, na minha experiência parlamentar anterior, diferentes moções de censura e é interessante verificar que o texto que figura na moção de censura pode ser importante para avaliar o sentido do voto. Talvez o PS também deva levar em consideração esse facto. O PSD, no tempo em que o PS era governo e que o Bloco de Esquerda apresentou a moção de censura, antecipou-se ao PCP. O PSD teve essa posição, isto é, o PSD e a direita o que fizeram, em vez de ter uma posição de princípio contra a moção de censura, o que fizeram foi exatamente usar a argumentação de um texto da moção para se colocarem contra essa moção. Bom, não é essa a questão que aqui estou a defender. Com muita clareza, o que estou a defender é que o PS deve ter uma posição muito clara relativamente a esta matéria. Mas eu penso que os fundamentos devem ser considerados. E é uma questão de princípio. É a minha opinião. Ponto final. Esta é uma matéria que devemos ter como uma posição clara. Nós não alinhamos, neste momento, com o Partido Comunista numa moção de censura. Sabe o que é que vai acontecer? É que no texto que o PCP vai apresentar, pode não ser apenas uma moção de censura ao Governo e à maioria. Pode ser também uma moção de censura ao próprio PS. O PS, nesse caso, não se vai defender? O PS, neste caso, tem vida facilitada por conta contra. Tem que votar sempre contra. Tem que votar sempre contra. Exatamente. Mas pode haver casos, colegas seus, que tenham a tentação de votar pela abstenção. Agora imagino que é ao contrário, que o texto não se refere ao PS. É só uma moção de censura ao PSD e ao CDS. Eu não manifestei esse é que é o ponto da importância do texto. Manifestei aqui a minha com certeza, está no seu direito. Naturalmente, vamos confrontar as diversas posições dentro do partido para encontrarmos aquela que será a posição definitiva. Mas eu percebo que na lógica parlamentar esse texto é mais importante do que se julga. É verdade que o texto não muda nada.
Mas o texto serve. Mas muito o fundamento pode servir para muita coisa. Digamos assim, enredo para um debate parlamentar mais ou menos picante e com mais ou menos coloração. Normalmente o António José Seguro faz uma conferência de imprensa ou faz algumas declarações à imprensa a seguir ao debate quinzenal. E esta hoje acho que não o fez. Exatamente. E isso significa que de alguma forma o PS foi apanhado um pouco de surpresa pela proposta do Partido Comunista e obviamente que está a repensar a sua posição. Não, mas já, nesse já há sentido que as declarações de António José declarações... Seguro no sentido que vai votar pela responsabilidade. Claro, no sentido que vai votar pela responsabilidade política e que não é o momento para se criarem tensões nem instabilidades. Carlos Marcos de Almeida, há aqui um momento de maior fragilidade para o Governo, é pelo menos essa a minha leitura, não sei se concorda com ela, que é este momento em que António José Seguro confronta o Primeiro-Ministro com este apoio da Europa à Espanha. Não é de facto estranho que seja anunciado um apoio, um resgate, uma ajuda, o que quer que seja, de 100 mil milhões de euros a um país e não sejam conhecidas as condições, não seja conhecido rigorosamente nada do Ministro das Finanças na Comissão Parlamentar onde esteve esta semana no Parlamento ter dito que não conhece as condições porque elas não foram debatidas na reunião de videoconferência. Isto é correto? Quer no plano institucional, quer no plano político? Não, por acaso o país já publicou que o empréstimo é 15 anos, tem um período de carência de 5 anos e o juro é entre 3% e 4%, ok? E que, em princípio, o dinheiro será cedido à banca a 8,5%. Mas se o El País sabe isso, como é que o Ministro das Finanças de Portugal e o Primeiro-Ministro não sabem? Eu estou a dizer aquilo que vinha no El País. Agora, o que eu acho, e respondendo diretamente à sua pergunta, eu não acho estranho que o Primeiro-Ministro não saiba isso. Porque isso... foi um pormenor num debate que, do princípio ao fim, o Primeiro-Ministro não teve uma única resposta. Portanto, quando o Primeiro-Ministro não dá esta resposta, esse é o momento menos grave. Porque há muitas respostas que não passam por ele e que dependem daquilo que são as convergências e as negociações que estão a decorrer no seio da União Europeia. O que é mais grave é que esse comportamento foi exatamente ipsis verbis aquilo que ele teve quando fez perguntas, quando o líder da oposição fez perguntas sobre o país, onde ele diz que não sabe, o que ele diz que não está decidido, que não comenta sobre os jornais. Ou seja, o que eu vi hoje foi um Primeiro-Ministro um pouco contrariado, um pouco contrafeito por estar no Parlamento, completamente impreparado, politicamente sem a mínima disponibilidade e, sobretudo, uma coisa que eu acho muito grave, sem a mínima disponibilidade para o debate e para o confronto entre ideias, independentemente dos estilos da oposição. Portanto, o facto de António José Seguro ganhou o debate de hoje? Ou a oposição? É muito simples. O Primeiro-Ministro hoje foi inexistente. Não houve Primeiro-Ministro. Aliás, a delegação, o petit comité, não é? O petit comité do Governo que se deslocou hoje ao Parlamento fez uma péssima figura. Estavam todos com um ar bastante constrangido, bastante contrariado e não tiveram uma mínima disponibilidade para responder, seja o que for, ou o que fosse, independentemente da importância, ou da maior ou menor importância das questões. Que no seio parlamentar todas elas têm a mesma... Já diz que não é já vai dizer já será, justiça. Já virá a seu tempo o comentário. Ok? Portanto, eu acho que nesse sentido o Primeiro-Ministro esteve péssimo. Eu diria mesmo que o Primeiro-Ministro não existiu e o debate de hoje foi uma perca de tempo. Aliás, isso vem-se repetindo, ou seja, o Governo tem entrado, pelo menos naquilo que diz respeito aos debates parlamentares, uma espécie de declive. E num declive acentuado. E hoje, de facto, acho que atingiu um ponto mínimo. É como a recessão, exatamente. Acho que não partilho desta visão crítica. Fico contente de não partilhar. Do Carlos, porque estes debates não são fáceis, porque são debates, em geral, pluritemáticos. O Primeiro-Ministro tem de revelar capacidade de resposta a vários assuntos. Não sendo fáceis, têm que ser preparados. Há disparos em várias direções. Também não tem que dominar os dossiês todos. E o Primeiro-Ministro tem de ser até o mais ínfimo aquela pessoa que tem que levantar o escudo protetor em vários pontos do plano e, portanto, não está sempre mesmo. Mas chegar a dizer que não sabe o que os seus ministros andam a fazer. Agora, em relação ao debate, há um outro assunto que também foi importante, a questão do anúncio que o Primeiro-Ministro fez de que haveria uma diminuição de 30% nos encargos da despesa pública com as PPPs. Penso que isso é um ponto muito importante, que tem sido referido, eu muitas vezes, outras pessoas ainda mais do que eu. Agora, resta saber como é que se vai alcançar essa redução. Esse também é um ponto muito importante, porque há aqui duas vias que o Governo poderia ou pode seguir. A via da negociação, que é sempre uma via frouxa, porque é muito difícil negociar com alguém
dizendo a esse alguém que vai deixar de ter os benefícios que tem, contratualizados. Mas o governo não tem por vontade forças, própria, vai dizer: olha, eu mas o ganho governo não tem 15, agora só capacidade vou de ganhar pressão? 10. Quem é que vai aceitar isso? Ninguém. Mas o governo não tem uma capacidade mínima de pressão para... Pode ter, mas a capacidade de pressão significa que se vai realizar através de uma outra via, que é uma via unilateral, através de um ato legislativo, ou administrativo, ou regulamentar, que impõe um conjunto de condições. Agora, mas isso não é uma negociação, isso é uma decisão... Uma deliberação. É uma deliberação prévia do Estado Mas contra não as deveria haver PPPs. uma renegociação. Agora, é evidente que o mundo das PPPs é mais complexo do que se julga. Claro que há um pouco a ideia comum de que o diabo está nas PPPs, que são multinacionais, que vêm aqui roubar o dinheiro do povo. Isso é uma visão demasiado simplista, porque as PPPs também têm crise, também têm desemprego nas suas empresas. O mercado, se desce, também desce no mercado das PPPs, não apenas desce noutros mercados do país ou no mercado de trabalho. Mas o problema é um problema, digamos, de equidade na imposição dos sacrifícios. E, portanto, as PPPs não são um mundo autónomo ou à parte do mundo dos funcionários públicos que sofreu a redução que nós dissemos. Portanto, eu penso que essa questão é uma questão importante. É um anúncio importante porque mostra uma determinação e uma coragem de finalmente chegar a um resultado concreto do ponto de vista da redução da despesa pública, que vem compensar um certo desequilíbrio de injustiça que todos nós temos vindo a verificar com a questão da despesa só ter sido atacada do lado, por exemplo, da massa salarial da função pública. Agora, em relação aos meios, há vários meios. Eu até diria que não é preciso mudar nenhuma legislação. Há instrumentos legislativos neste momento que permitem essa redução, mas espero que ela realmente venha a ser conseguida, porque eu acho que é uma linha muito importante de correção de uma injustiça desde Miguel o princípio, Freitas, caso que agora vai ser esta conseguida. redução seja conseguida, é importante para o país. Eu gostava, antes de responder diretamente a essa questão, também fazer um comentário relativamente àquilo que foi hoje o debate em termos genéricos. Eu também considero que foi deplorável aquilo que foram as respostas que hoje não foram dadas ao Parlamento. E gostava de registrar o facto de, Estava mal preparado num o dia Primeiro-Ministro, em como que disse o o Carlos Marcos assunto Almeida, era economia e emprego, bom, o Ministro da Economia, mais uma vez, não esteve. E, naturalmente, estranho também que no momento em que se ia discutir a questão de Espanha, não tivesse estado o Ministro das Finanças. E, portanto, há aqui sinais políticos que são preocupantes do ponto de vista do Governo e do Primeiro-Ministro. Só uma pergunta não interrompendo. Alguém viu publicamente o Secretário de Estado dos Assuntos Europeus? Alguém sabe o paradeiro do Secretário de Estado dos Assuntos Europeus? Fica a pergunta no ar. é uma boa questão. Relativamente à questão que me coloca, é evidente que nós consideramos que a negociação das PPPs é fundamental e, portanto, o Primeiro-Ministro anunciou esta sua intenção e, naturalmente, nós agora aguardamos que concretize na dimensão em que hoje propôs ao Parlamento. Eu espero que não seja mais um anúncio. Também, relativamente às rendas elétricas, veio falar numa poupança e, na verdade, não conseguiu responder quando confrontado com a questão concreta sobre como vai fazer essa poupança, não soube responder. E, portanto, primeiro, nós achamos que estas duas matérias são matérias importantes. Nós esperamos, sinceramente, que o Governo consiga fazer a negociação no sentido que hoje anunciou ao Parlamento, porque essa poupança seria fundamental para o país. Mas E, portanto, acha que as acompanhamos multinacionais vão aceitar reduzir os seus lucros só porque o Governo lhes pede? Isso é de uma grande ingenuidade. O Governo anunciou hoje que vai renegociar as parcerias Há que acreditar público-privadas. no Governo. Com certeza, E, mas portanto, a via não é da negociação. É evidente que nós Não pode só ser. podemos acreditar na palavra do Primeiro-Ministro. Vamos lá ver. Nós nunca Não questionamos houve negociação com os palavra funcionários do públicos, Primeiro-Ministro. houve imposição. Em nenhuma, claro, nem com os pensionistas. Mas eu queria ainda... se Faça o muito Ricardo rapidamente, me Miguel, porque permitisse, temos 3 minutos até o fim desta conversa. Queria também fazer um comentário Em relação relativamente à à Espanha, Espanha. claro. E relativamente à Espanha, é evidente que está tudo dito sobre a questão da opacidade do Eurogrupo. Mas eu queria dizer-lhe que, para além disso, esta situação mostrou o estado da Europa. Isto é, depois do Eurogrupo, imediatamente a seguir, os mercados reagiram favoravelmente. Às 10 da manhã do dia seguinte, o Ministro das Finanças alemão veio dizer que este era um resgate e não um empréstimo, como tinha sido anunciado pelo governo espanhol, era um resgate e que a dívida soberana tinha que o garantir.
Bom, os mercados estremeceram. Ao meio-dia, o porta-voz da senhora Merkel veio dizer que, naturalmente, havia uma troika. E, portanto, os mercados entraram... Era para além da troika, era um quarteto com a Eva também, não é? Em declive. E, portanto, eu acho que isto mostra bem o estado da Europa. Isto é, fazem Eurogrupos e depois é fora do Eurogrupo que se tomam uma série de decisões que condicionam todo o trabalho que pode ser feito. Ontem mesmo a senhora Merkel veio dizer que a Alemanha não pode resolver todo o problema. Pois o que eu queria dizer, o que nós queremos dizer, é que só esperamos, não é que a Alemanha resolva todos os problemas, é que a Alemanha não seja uma parte de todos os problemas que a Europa está neste momento a viver. É isso que nós esperamos. Jorge Bacelar Gouveia, temos sensivelmente um minuto aqui no final desta conversa. Ainda em relação a esta questão de Espanha, há de facto aqui, independentemente de, até por uma questão egoística, até por uma questão de egoísmo puro, nós queremos obviamente que Espanha escape a esta recessão, mas porque a economia portuguesa está muito dependente há aqui esta interdependência, mas há aqui uma opacidade de facto difícil de compreender. Não? Penso que isso, como disse o Miguel e bem, é muito preocupante, mas até pode ter sido de propósito, porque eu acho que há também um conjunto de sinais que são combinados entre diferentes protagonistas, não vou dizer agora quem são os protagonistas, para forçar o caminho de uma Europa federal. Isso é que, sinceramente, com isso não posso concordar. Já diversas vezes esse caminho foi tentado. Primeiro, uma tentativa de uma federalização política da Europa com uma Constituição Europeia que não tinha pés nem cabeça e que estava muito inadequada para a vontade dos povos. E agora estamos a assistir a um processo de federalização da Europa através de uma crise económico-financeira em que há um momento de oportunidade para os federalistas imporem uma solução. E o federalismo europeu, julgo que neste momento é completamente irrealista. Penso que isso mataria as soberanias dos países e o povo europeu, se já tem hoje, os povos europeus, uma grande desconfiança em relação às instituições e em relação aos processos democráticos de decisão, como se vê por mais este exemplo, se caminhássemos no caminho de uma federalização europeia ou de uma União Federal, isso seria ainda muito pior. Mas acha que uma parte desta crise está a ser induzida com esse objetivo? Também está, no fundo, para mostrar a necessidade e a urgência de chegar a mais Europa, uma união em várias frentes no plano económico ou financeiro, e até com isso mostrando aos povos que não há alternativa e que a sua vontade democraticamente expressa em referendos não será relevante. E, portanto, não vale a pena o povo manifestar-se contra nas ruas, ou contra através de eleições, ou contra através de referendos, porque este está a ser apresentado como um resultado inevitável. 30 segundos, Carlos Nunes Almeida, só 30 segundos, que senão a produção ainda me apresenta aqui uma moção de censura. A Espanha está a ser tratada como um país que não é do sul da Europa. Porque a Espanha é a quarta economia do euro, a crise está-se a aproximar do centro. A seguir à Espanha vem a França, a seguir vem a Itália, a seguir vem a Itália e depois vem a Alemanha. Portanto, o que está a ser cozinhado é uma tentativa de retirar a Espanha da má companhia, entre aspas, que é Portugal e a Grécia. Mas o estado do euro é de tal maneira grave neste momento que provavelmente a escolha é ou uma Europa federal ou a desagregação do projeto europeu. Esta é a grande dúvida que a senhora Merkel tem que responder. Oxalá não tínhamos que chegar aí. Meus senhores, muito obrigado a todos pela vossa presença. É sempre um prazer tê-los aqui. Até à próxima semana. Hoje analisamos os aspectos mais importantes do debate quinzenal que ocorreu no Parlamento.